Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião de estudos na Casa Espírita Suave Caminho. Dessa vez de forma virtual, né? Devido a esses problemas que a gente tem vivido, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com as mesmas energias positivas, né? E hoje teremos o estudo que vai ser apresentado para nós pelo companheiro Fábio Salles, que ele é do Grupo Espírita Amor e Fraternidade, o GEAF, aqui de Rio das Ostras mesmo. Vai estar conosco daqui a pouquinho, fazendo um estudo maravilhoso, que é o tema Os Desafios Atuais das Instituições Espíritas. E para a gente começar nossa reunião de hoje, amigos, a gente vai fazer um agradecimento, né? Agradecer muito em nome da diretoria da casa, em nome de todos os tarefeiros da casa, com relação ao Arraiá Zé do Bem, que é um evento anual, tradicional da nossa Casa Espírita, só que esse ano nós fomos obrigados a fazer de uma outra forma. Fizemos o Arraiá na Caixa, né? Então, foi um sucesso em relação à participação, tanto dos tarefeiros, quanto dos nossos companheiros, nossos amigos que participaram, compraram a ideia e participaram junto conosco. Então, a gente gostaria de agradecer a todos, né, por essa campanha que nós fizemos. Também lembrar com relação ao atendimento fraterno, que continua ainda disponível, agora de uma outra forma, né, através do direct do Instagram. Então, através do Facebook da nossa casa, há como pegar as informações, pegar o link, e também no próprio Instagram da casa, pegar essas informações, o link, para que possa fazer contato, quem desejar, com os trabalhadores, né, da nossa casa que prestam esse tipo de atendimento. E lembrar também que nós continuamos com a nossa campanha do quilo, a campanha de arrecadação de alimentos, que diversas famílias nós já atendíamos anteriormente. Em função da pandemia, outras pessoas passaram essa condição de estarem necessitando desses alimentos que nós recebemos, essas doações e passamos essas cestas. Então, se todos puderem, né, ajudar, que seja com 1 quilo de alimento não perecível, nós vamos estar agradecendo muito. E esse recebimento é feito toda terça e quinta, das 16 às 18 horas, ok? Então, vamos agora chamar o nosso companheiro Fábio. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo, amigo. Boa noite, é um prazer estar nesse momento aí da casa. Maravilha. Então, para que você possa ter um tempo bastante para a sua explanação, que todos nós estamos ansiosos, né, para ouvir esse estudo. Vamos começar, então, a nossa reunião propriamente dita, através da leitura de uma página, né, que eu escolhi aleatoriamente do livro Vinha de João 35, que pedes? E tem a mensagem de Jesus, né, que diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus é do evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 20. Diz assim: que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados.
Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Então, amigos, vamos fazer a nossa prece, né, de abertura. Então, vamos nos sintonizar, nos ligar diretamente ao nosso Mestre Jesus, a essa espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da nossa casa Suave Caminho, a Deus, nosso Pai, Criador, e agradecer, acima de tudo, pelo dom da vida, essa preciosidade que é a reencarnação, que nos dá essa oportunidade de melhorarmos a cada dia. E pedimos, Senhor, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em desespero, aqueles que fizeram a passagem para a espiritualidade, mas ainda estão em desequilíbrio, que eles possam ultrapassar essa primeira etapa para prosseguirem no seu caminho evolutivo. E pedir também, Jesus, pelo nosso amigo Fábio, que trouxe o estudo da noite de hoje, preparou com tanto amor e afeto para dividir conosco, que ele possa ser intuído por essa espiritualidade do bem e que nós possamos estar atentos para receber esses conhecimentos e, acima de tudo, implementar em nossas vidas. Gratidão, Jesus, que assim seja. Querido amigo, você pode se apresentar. Está contigo aí a bola. Boa noite a todos, boa noite, Márcio, né? Boa noite a todos que estão aí na expectativa de nos assistir. Lembrando que a gente agradece a oportunidade, porque sabemos que toda ação útil é um trabalho, né? E nós nos encontramos aqui na condição daquele que também aprende, e o momento é o momento de aprendizado. Quando nós recebemos esse texto, esse título, né? Os desafios atuais das instituições espíritas, pensei e achei ser esse tema extremamente relevante para os nossos dias. Primeiro, pensar na realidade daqueles que nos antecederam, né? Os espíritos, hoje, já muitos, uma grande maioria desencarnados, e pensar no codificador, no Allan Kardec. Essencialmente, todos eles fizeram aquilo que foi melhor no seu tempo. Mas quando eu pensei assim, eu imediatamente refleti sobre uma outra questão. Allan Kardec, ele vazou o tempo. Ele não ficou retido especificamente em 1856, quando lá foi aquele espírito encarnado na época que liderou os processos de formação das sociedades espíritas da época. Então, nós podemos imaginar muito saber, muita alegria, muito entusiasmo, e sem nenhuma pretensão, e não poderíamos ser de outra forma, não poderia ser de outra forma, uma forma despretensiosa, porque nós não estamos aqui na condição daqueles que vamos ditar qualquer situação ou uma regra fim. Mas, como a gente costuma dizer, e lembrando Emmanuel,
Emmanuel diz que, se não é, deveria ser a casa espírita o lugar mais democrático da Terra. Se não é, deveria ser o lugar mais democrático. Então, para o primeiro momento desse desafio, vamos entender que muitos desafios já foram trabalhados e muitos desses desafios já foram vencidos. E a atualidade nos pede, ou pede às instituições espíritas, que nós possamos fazer o exercício de casa, vencer os desafios atuais. Claro que quando a gente pensa assim, também nos vem a imagem no pensamento daquele nosso governador, que é Jesus. E imaginarmos que Jesus tem uma proposta consolidada. Tanto que os espíritos que reencarnam nesse momento, e nós estamos vendo aí crianças recém-chegadas ao planeta com habilidade para isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é intermediar a relação humana com a relação da tecnologia, informando a todos nós que a tecnologia é importante, mas é necessário humanizar essas questões. E talvez esse seja o desafio primordial para o atual momento das instituições espíritas. Então, nós temos nessa introdução e nessa fala duas questões importantíssimas. Primeiro, avaliarmos que tudo que foi feito dentro de uma trilha, de uma abordagem de aprendizagem, onde nós tivemos como tutoria maior Allan Kardec, o pedagogo, o educador, essencialmente o homem de uma integridade que dispensa qualquer comentário, voltado para a ciência, mas que nos trazia olhos abertos para a questão, por exemplo, da morte, a questão dos centros espíritas. Mas, se nós observarmos, vamos entender que Kardec não falou em nenhuma das suas obras que o centro espírita ia ter reunião pública, reunião de desobsessão, reunião de assistência, e ela ia trancar, ia ser trancada. Ele imaginou que os centros espíritas estariam abertos todos os dias, em horários muito flexíveis. E isso já foi uma dificuldade lá atrás, nos fins do século XIX, no século XX. Por quê? Materializados, encarnados, nós entendemos que estar seguros era trancar a biblioteca, trancar a cantina, trancar a sala da evangelização, porque as pessoas que convivem nos centros espíritas, elas precisam respeitar. E o novo tempo, o novo momento que nós estamos sendo inseridos, que é a transição para o terceiro milênio, esses domínios estarão vindo à baila, no sentido em que o processo democrático ou processo de democracia dentro das instituições precisam urgentemente serem revistos. É claro que tem a direção, é claro que tem os horários, mas vai ser necessário mexer nessa estrutura que está formatada com princípio, meio e fim a partir de alguém.
E, nesse sentido, é o que nós precisamos avançar. Por quê? Esses desafios aos quais nós estamos falando, eles têm relações intrínsecas e têm também relações que são de transformações para um novo tempo. O que é isso? É um novo formato. Eu estava falando anteriormente aqui com o nosso irmão que o fato de eu estar aqui agora falando, isso não tem assim dificuldade no falar, mas a relação tecnológica, e aí a gente vai ver logo no início da apresentação, ele coloca, né, a festa junina do Zé do Bem, dentro da caixa. Esse formato certamente agradou, esse formato certamente é um avanço, é uma mostra de que é possível, mas é também uma mostra de que precisa ter questões elaboradas com o afeto. Viu? O agradecimento. Esse agradecimento pontua a relação tecnológica que a tecnologia não faz. Necessita de alguém atrás, alguém que está por perto para que essas mudanças ocorram. Porque muitas das vezes isso não é só uma questão das crianças, mas é uma questão de ter ou não habilidade. Falar inglês é muito fácil para quem fala inglês. Falar uma linguagem de tecnologia, de minimizar problemas e maximizar recursos, não é uma coisa tão fácil no campo de ação na relação humana. Então, nós vamos perceber que Kardec já fazia essa transição no seu tempo, quando ele fala das sociedades espíritas. E aí nós temos uma relação de outros espíritos, Ivone do Amaral Pereira, né? Nós vamos pensar Herculano Pires, nós vamos pensar uma série de companheiros, irmãos nossos que já estão do outro lado, e que nesses instantes eles vibram conosco para que nós possamos humanizar essa digitalização. Esse processo, no caso aqui, vou falar um pouquinho mais do irmão Márcio, ele teve maior paciência, né? E eu fui deixando ele bem à vontade, porque, na verdade, eu não sei nada de tecnologia, é aprendizagem. Então, é nesse sentido que nós necessitamos encaminhar. Se não fosse a forma didática, pedagógica, com a qual ele humanizou o sentido para que esse momento ocorresse, eu não poderia estar aqui. Porque se ele chegasse para mim e falasse assim, ó, você precisa, aperta aqui, faz isso, faz aquilo ali, ele teve maior paciência, né? E eu, como aquele que não sabe, fiz questão de dizer, ó, eu não sei nada disso, você tem que me dizer e eu tenho que transferir para minha filha, para minha esposa, e aí nós vamos intermediando para que o trabalho seja feito. Essa relação é a humanização do saber, é a pedagogia do desafio atual. Será que dentro da proposta da Casa Espírita, das instituições espíritas, nós estamos tendo esse cuidado? Porque tem aquele que tem dificuldade, que é o meu caso, não sou muito afeito, né? Estou iniciando, mas tem aquelas pessoas que nem ligam, não faz um estudo pelo celular. Qual tem sido o nosso procedimento? A nossa ideia é que não devemos definir e nem pautar nada aqui. Isso aqui não é uma definição.
Isso que nós estamos abordando é uma questão desse novo que nos chega e requer de nós, de todos nós, uma pedagogia de aproximação para que nós possamos vencer a nossa realidade. E essa realidade é um contexto muito amplo. Nós estamos colocando aqui, mas nós temos aulas, nós temos lives, nós temos uma série de questões que estão sendo trabalhadas nesse sentido. Quem não se enquadrar pode ficar o quê? À margem. E é uma responsabilidade de todos nós. Será que quando alguém chegava lá na nossa casa espírita, eu quero conhecer e estudar o espiritismo, o que nós estávamos fazendo? A pergunta agora, ela vai modificar e complicar um pouquinho mais. Olha, eu estou chegando na casa espírita e eu quero estudar. Como é que a gente faz? A gente vai mostrar, é só você entrar aqui e ir por esse grupo, o EAD, esse grupo de WhatsApp, nas 19 horas, 16 horas, e deixou aquilo para lá? Não, meu irmão, olha, o passo a passo, é desse jeito, essa é a transição. Isso é que vai requerer de cada um de nós a relação de acesso democrático ao processo de inclusão dentro das casas espíritas. O espiritismo é um movimento humano. E se é um movimento humano, é porque nós temos relações. Essas relações, elas deveriam ser cada vez mais democráticas. Mas nem sempre a gente percebe e sabe que os processos são democráticos. Isso não é uma fala minha, estou só trazendo aqui. O Rossando lembrou num estudo que ele diz assim, há casas espíritas que nem eleição tem. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o processo democrático ele já está pedindo uma nova identidade. E isso não é para ofender, isso não é para trazer celeuma, né? Isso é para trazer uma reflexão. Por isso nós falamos, não é a definição, mas são reflexões para que hajam diálogos. E em havendo diálogos, nós possamos interagir na gestão, nós possamos ser ouvidos, nós possamos fazer com que o trabalho ocorra. No Suave Caminho, nós percebemos assim, a festa junina sempre foi um grande evento, um evento constante, bonito, cheio de fraternidade, e eu recebi, né, essa caixinha do Zé do Bem. E eu fiquei pensando assim, como isso tem a ver com a relação do que eu vou falar, né? Com esse tema, os desafios atuais. Isso é vencer, isso é dar guarida ao novo, isso é experimentar e dizer para o outro assim, olha, não vai acabar, nós vamos modificar. Por quê? Porque é uma relação humana, é um desenvolvimento de relações humanas. E o Pai, Deus, Jesus, não ia permitir que um evento bonito, que traz tanto bem a tantas pessoas, ele fosse acabar. Mas ele foi o quê? Readaptado. Uma releitura ou um recorte para que nós possamos nos readaptar. E quando que nós falamos na readaptação, nós temos que pensar que esse movimento, que ele é democrático, ele precisa seriamente das nossas ações. Então, ouvir no grupo de estudos. Porque muitas das vezes nós temos receitas. No Suave Caminho,
a decisão conjunta levou a essa brilhante oportunidade de trabalho e que possa ser revertida em ajuda, claro que foi. E aí a gente imagina assim, mas existem outras coisas que nós ainda teremos que nos adaptar. E isso precisa de uma reflexão dos grupos que interajam, que possam permear as relações lá estabelecidas em qualquer casa espírita. E aí nós podemos imaginar que antes do processo de pandemia, antes desse momento que nós estamos vivendo, as casas espíritas tinham muitas evasões. E isso a gente, né, de vez em quando a gente é chamado, faz palestra aqui na região, e aí a gente vê algumas observações. Então a gente começa a pensar e refletir que essa evasão, ela só foi possível, ela só ocorreu porque as lideranças e o nosso processo enquanto movimento e de liderança desses movimentos não foram tão eficazes. E por que nós podemos dizer que não foi tão eficaz? Não foi porque muitas das vezes a casa espírita passa a ser o local onde nós vamos trabalhar aquilo que nós não trabalhamos ainda em nós, né? Porque quando a gente quer trabalhar, nós não precisamos de ter um nome nessa ou naquela atividade, naquela instituição, nisso ou naquilo. Nós precisamos apenas de nos colocar à disposição. E aí nós podemos dizer que Kardec, mais uma vez, foi extremamente feliz quando ele coloca a relação que estabelece as organizações do seu tempo das sociedades espíritas. Mas ele não disse que teria certos regulamentos que nós sabemos que hoje as casas ainda adquirem, ainda conceituam como valor para as suas instituições. Precisamos rever isso. Não é rever valores, é rever como que esses valores estão sendo implementados. Portanto, também é uma fala do Rossandro que vai nos dizer assim, vai nos colocar em questão que muitas das vezes se fala muito de psicologia dentro da casa espírita, por não psicólogos. Ah, mas Joana de Ângeles traz uma página falando do processo de depressão e ela fala da psicologia. Perfeito, Joana de Ângeles, né? Mas nós não podemos sair por aí conceituando que esse ou aquele precisa de fazer terapia, que esse ou... porque o nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala, muitas das vezes, ele fica um pouquinho desrespeitado, porque nós precisamos ter um fio condutor dessa relação. Eu não poderia estar falando qualquer relação se eu não participasse do movimento espírita, se eu, por exemplo, fosse falar de tecnologias, não dá para mim, porque não é o meu lugar de fala. Então, nós precisamos, dentro da casa espírita, nas instituições espíritas, remontar o nosso lugar de fala. Ele também vai dizer que muitas das vezes nós falamos de questões de grupo, mas nós não estudamos sociologia, nós não estudamos, por exemplo, não temos noções de psicologia, e aí estamos falando de coisas que nós não temos pertencimento. Esse momento não é grave, ele é um momento onde nós precisamos ter essa sintonia de aprendizagem. Como é que eu vou falar de segurança se eu não tenho
o mínimo conhecimento de segurança pública, de segurança regional. Como é que eu vou falar desse tema? Então, a gente tem que ter senso crítico com a gente. Então, para eu fazer uma palestra sobre um tema da Joana de Ângeles, eu tenho que ser psicólogo? Não é disso que nós estamos falando. Radicalismo não combina com a doutrina espírita. Mas a gente precisa ter uma trilha de pensamento onde as coisas nos convertam e nós consigamos um elo entre uma questão e outra, para que a gente não fique falando sobre eu acho. Esse é o tempo da adequação, da tecnologia, da digitalização, da humanização. E se é um processo humano, ele é, em si, um processo pedagógico, onde eu aprendo todos os dias com aquele que vem falar alguma coisa do seu saber, seja um saber natural, mas seja também um saber fundamentado na ação do aprendizado, porque é um movimento humano, e em sendo um movimento humano, nós precisamos ocupar esses lugares de fala. Muitas das vezes, a palestra tem tonalidades que não agradam, né? Não agradam o público. Podia assim sorrir mais, ou podia ter ficado mais sério. Essas questões são pessoais, né? Você pode levar um tema como esse de uma forma descontraída. Nós estamos aqui num diálogo. Nós estamos aqui num processo de aprendizado, onde nós estamos junto dessa espiritualidade, aprendendo a virar a página e seguir tantas outras páginas que ainda vamos necessitar de aprendizado. Isso é um processo pedagógico. E isso tem, sim, características, fundamentação, né? Quando nós percebemos lá o convite de Jesus aos 12 homens que foram para divulgar, né, os apóstolos, ele já sabia de tudo que ia ocorrer, porque se tratava de Jesus, do Mestre Jesus. Na casa espírita, nós devemos seguir aquilo que Jesus nos ensinou através desses 12 homens, porque nós não sabemos, não é? Como vai ser, como será, mas na hora da aprovação, o que acontece? Nós elegemos o que reza na nossa cartilha. Complica, né? O que reza na nossa cartilha. Mas a cartilha não é nossa, a cartilha é de Jesus. E o convite de Jesus foi para os estropiados, né? Saindo e alargando a questão dos apóstolos, muito mais. Jesus estava no convite para a humanidade. Chamou pescadores, chamou homens simples, mas teve também as suas preposições lá, junto com os doutores da lei. E era o mesmo Jesus. Será que na casa espírita nós já temos essa mediação ou nós nos juntamos com aqueles que rezam na nossa cartilha? Então, eu deixei até aqui aberto o amar ao próximo como a si mesmo é de um egoísmo profundo. E é esse egoísmo que esse momento vem atiçar fogo, a predominância das ortodoxias, vem trazer fogo aquilo que já deveria ter passado no nosso tempo, mas nós não deixamos. Então nós vamos nos juntando àqueles que rezam na nossa cartilha, aqueles que falam
aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, nós temos dificuldade. Só que as questões aristotélicas da história, as questões greco-romanas, elas passaram, elas ficaram lá na Grécia Antiga e nós reencarnamos. E ao reencarnarmos, nós temos que pensar que é o trabalho de Jesus. Todos nós somos convidados, fomos convidados. Permanecer nele não é fácil. Sabe por quê? Porque as nossas defecções, elas aparecem. Nem sempre a gente vai falar sempre aquilo que o outro quer ouvir. Mas por quê? Ah, mas não é tão evangelizado. Olha, mas quem é evangelizado? Então, nós temos que começar a perceber qual é o nosso papel nesse momento em que nós necessitamos agregar. Nós precisamos utilizar da pedagogia do afeto e afetar o outro no que ele tem de melhor, para que ele me restabeleça também. Porque perfeito nenhum de nós somos. Não há perfeição na Terra ainda, né? Aqueles que foram muito exemplar, e nós temos uma variedade, eles não estão aqui mais, né? O repórter perguntou ao Chico quem era Eurípides Barçanufo. E ele disse assim: falar de Eurípides é como falar de Jesus. Eu sempre gosto de lembrar disso. Primeiro que a gente lembra, né, dessa maravilha que é falar do Chico, sentir a beleza do Chico. E a outra questão, encerrou, não fez muita coisa, mas falou tudo, não é? Porque falar de Eurípides é falar de Jesus, é sentir Jesus. E aí nós podemos perguntar assim: quais seriam as evidências de relações que nós precisamos permitir mudança em cada um de nós? Kardec nos trouxe o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, quando chegava, né, antes da pandemia, uma pessoa, eu estou com depressão. Aí nós já tínhamos algumas receitas de bolo, né? Olha, aqui esse livro você vai ver isso, nesse livro você vai ver aquilo. Nós hoje temos que ter cuidado com isso, por conta daquilo que nós falávamos anteriormente. De repente, nós vamos precisar de uma pedagogia para entender o que o senhor, a senhora, você, o que você quer? Aí vai dizer assim: olha, eu tenho depressão. De repente, a nossa questão poderá ser assim: você gosta de ler o quê? Jogamos para ele. Mas nós somos um pouquinho também o quê? Ansiosos, né? Tem alguém ansioso me ouvindo? As pessoas, nós nos tornamos ansiosos. Sabe por quê? Porque a gente quer logo um resultado. Já imaginou se Kardec quisesse de imediato ter resultado? Poderia tudo ter se perdido, né? No entanto, ele foi pedagogo, ele foi paulatinamente, ele foi evidenciando amor, afeto, acolhimento e, sobremaneira, ciência. Ele foi colocando a ciência passo a passo, tanto que as suas obras, ainda hoje, nos meios acadêmicos, são discutidas questões faladas no livro dos Espíritos. André Luiz nos traz questões que hoje a psicologia, a biologia, muitos outros aspectos da ciência têm buscado as obras. Eu mesmo, o ano passado, doei a obra inteira para um grupo de pesquisadores não espíritas, e isso eu achei maravilhoso, porque vieram, me conhecem,
E então me pediram, você tem? Eu não tinha, mas eu falei que tinha. E aí juntei uns que eu tinha, outros eu fui adquirindo para levar para o grupo. Grupo de 5 companheiros que trabalham na universidade pública. Então, estão lendo. De vez em quando me dizem, olha, isso é maravilhoso, isso aqui é excelente, isso aqui é ciência pura. Como que esse homem conseguiu escrever isso? Não é? Então, é essa relação que muitas das vezes não é que a gente está questionando, mas a gente está refletindo como que nós vamos enfrentar esse novo momento da nossa existência aqui na Terra. Não podemos esquecer que as coisas mudaram. Não dá para a gente dizer para o outro o que ele precisa. As coisas mudaram, mas nós precisamos de captar uma coisa chamada sinergia. Essa sinergia, ela está no ar. Foi aquilo que eu também já havia falado no início. Se não é a forma pedagógica com a qual o Márcio, a Geisa, quando ela mandou, né, escolher o dia, o tema, isso são coisas que estão no ar, estão na sinergia. E nós precisamos o quê? Entrar nesse processo. Estou falando que é em cima, mas pode ser do lado, pode ser atrás da gente, pode ser na frente. Nós precisamos o quê? Captar essa sinergia. Agora, muitas das vezes nós vemos e sentimos que esse processo precisa ser redesenhado. E não improvisa-se artistas, né? Artistas têm que ir se aprontando. Olha como a espiritualidade utilizou de um processo, né, de um vírus que veio do outro lado do mundo, por uma outra sintonia de condições sociais, econômicas, políticas, para nos trazer para dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa disse assim, ó, não falou com palavras, com alguma coisa escrita, mas disse assim, olha, para tudo. Aí tem uma preciosidade. E nós fomos descobrindo, redescobrindo amores, desafetos com afetos. E não adianta a gente dizer assim, ah, não, para mim foi tudo ótimo. Vamos dizer que nós estamos numa classe de espíritos encarnados, numa condição de um certo privilégio. De um certo privilégio, sim. Temos uma casa aquecida, a internet, a tecnologia, os amigos espirituais, a ligação com os amigos espirituais e muito mais que isso, afetos, ainda que distante. Liga para um, olha, vamos fazer uma prece para fulano. O trabalho continua. Desculpem. O trabalho, ele continua, porque se a gente pegar a nossa listinha de WhatsApp, tem um monte de gente. Ó, vamos fazer hoje, 6 horas, uma prece para o Fábio. E fazem. E isso é maravilhoso. Mas eu preciso o quê? De me conectar com essa sinergia. Não, mas eu não vou falar que eu estou precisando de prece. Façam prece todos os dias. Porque nós estamos em processo de mutação, nós estamos em processo de transformação. E se nós ouvimos de outras pessoas que tiveram a coragem de dizer que não estão bem, por que nós estaríamos maravilhosamente bem? Já é um contrassenso, né? Na verdade, todos nós necessitamos de acolhimento. E aí, nós precisamos do nosso eu criança, da nossa bondade, da nossa forma de redesenhar
essa educação que já estava cristalizada, como se nós já soubéssemos tudo. Nós já sabemos de economia, nós já sabemos de política, nós já sabemos de sexualidade, nós não sabemos é de nada. Nós não sabemos. Nós temos uma noção do que nos ocorre. E equivocadamente, muitas vezes, nós definimos para o outro, segundo o nosso umbigo. Então, os desafios são vários. A mudança de paradigma são extraordinariamente urgente para que nós possamos envolver a nossa vida com maior serenidade, com maior tranquilidade. E aí, certamente, nós podemos avançar nesse processo atual e no retorno estarmos mais fortes. Ou nós vamos ficar aí como poderosos chefinhos, né? Achando que nós dominamos. Travou. Travou para você? Fábio? Foi o Fábio ou fui eu? Foi o Fábio. O Fábio saiu. Pessoal, deu algum problema técnico aí com o nosso amigo Fábio, mas ele já deve estar retornando aí para dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Vamos aguardar aí alguns minutinhos. Já deve estar retornando. Esse horário realmente entre 19 e 20 horas é bastante complicado, né? Acho que no Brasil inteiro, né? Em função do fuso horário, se concentra muitas ligações, muito acesso à internet. Vamos ver se ele consegue retornar. Opa, está voltando já o Fábio. Está de volta aí, Fábio. Perfeito. Desafios da tecnologia. Isso. Então, nós vamos achar que nós dominamos. E aí eu ia dizer assim, que nós dominamos o processo, nós não dominamos o minuto seguinte. Olha o que nos ocorreu. E poderia ser um caso de repente, não voltar. Então, nós não temos domínio de nada. Requer de nós, nesse momento, criatividade, humanização, democracia nas relações, afeto sempre presente, e que os processos pedagógicos, eles possam ser ocupados para que nós venhamos desenvolver de forma conjunta e não de forma isolada. Para eu estar aqui, precisou, claro, que a Geisa me convidasse, precisou que o Márcio fizesse esse trabalho, precisou que a Rita me ajudasse aqui em casa, precisou que a minha filha, até o momento que eu entrei, ela estivesse e ainda foi conversando com o Márcio, né? E eu aprendendo. E olha que não é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho dessa natureza, mas dizer que você precisa do outro é o primeiro sinal de que nós queremos aprender. É o primeiro sinal. E desmonta também as relações de vaidades, as relações que não são inferiores, como aquelas tão alarmadas, mas elas dizem para nós que tais processos são, de verdade, processos inferiores de nossa alma, porque nós não aceitamos que o outro nos ajude, nós não aceitamos que o outro fale para nós
coloque para nós aquilo que nós necessitamos. E é por isso que se esvazia. É por isso que nós, muitas das vezes, mas fulano é tupetudo, né? Não é tupetudo, não. Muitas das vezes é defesa. Muitas das vezes nós não queremos o quê? Atritos, não é? E aí a gente não está falando aqui do outro, não. A gente está relacionando e refletindo que essa formação e essa adaptação vai contar hoje com a tecnologia, agora, com a tecnologia, com a experiência. Nada substitui a experiência de forma melhor. E qual é a experiência de forma melhor? É aquela que abre para o outro, aquela que detém, está pautada no egoísmo, que são contrárias às questões que Kardec, a pedagogia, o amor, vai nos inserir. E Jesus, o tempo todo, nos convida ao amor, nos coloca diante do amor. Kardec nos traz a disciplina com afeto. Kardec nos traz a disciplina com afeto, a alegria da troca, a simbiose na relação com o outro, mostrando ou dizendo muitas das vezes, não, meu irmão, você faz isso muito melhor que eu. O Márcio dá uma aula de matemática muito melhor do que eu. Ele tem formação em matemática. Como é que eu vou me atrever a dar aula de matemática? Então, essa relação natural e essa relação precisa ser compreendida, né? Agora, o outro chega, muitas das vezes, cheio de vontade, com gás para fazer, mas eu não posso, porque o outro é um líder e ele vai pegar a direção da casa. O que é isso? O que é isso? Essas problemáticas é lá da Grécia Antiga. E ela é imoral. E sabe por que ela é imoral? Porque ela não efetiva o convite que Jesus nos faz. Então, o que a gente faz? Recua, deixa na mão do outro. Ele vai responder por aquilo. Ah, mas você também, mas não me deixou fazer. Se você não me deixa entrar na sua casa, para que eu vou bater boca com você? Que isso? Não é? Muitas das vezes a gente quer reinventar a roda. E nós não precisamos. A roda já foi inventada, né? Assim como o fogo. No atrito descobriu-se o fogo. E quando descobriu-se o fogo, o que fizeram os homens primitivos? Eles começaram a aquecer a comida, cozinhar, assar, e hoje nós temos isso tudo aí, tecnologias. Isso começou lá no atrito, porque alguém cedeu, né? Então, assim, parabéns à direção da casa, parabéns ao Suave Caminho, que mais uma vez sai na frente quando ele traz essa oportunidade de trabalho, de agregar pessoas com valores para uma situação. A Semana Espírita de Macaé, que eu participei pouco, porque tinha outras coisas já também de trabalho, coisa que eu tinha que fazer, só participei de 2 momentos belíssimos, e aí vamos dizer assim, a gente fica tentando reter, e aí eu pergunto assim, a espiritualidade espalhou tudo, não é? A gente fica querendo assim, o foco é esse, o foco é Jesus, o foco é Deus, a espiritualidade é que sabe do foco que precisa ser, não é? E aí, quando eu vi a Semana Espírita Online, eu comecei a pensar assim, que grandeza, que maravilha. E aí fala assim, mas tem tantas palestras do Haroldo Dutra, tem tanta palestra de irmãos nossos,
por aqui, né? Por aqui por perto, mas não é essa a questão. Quando ele se direcionou, no caso do Haroldo e tantos outros, o Marcelo, tantas outras pessoas que foram, o que a gente vai observar? As pessoas direcionaram as suas falas, elas refletiram, elas pensaram naquele público. E o que se falou foi diferente do que o Haroldo Dutra fala para a multidão lá em Belo Horizonte, o que o Marcelo Turra fala lá em Macaé, ou fala lá em Cabo Frio. Enfim, está direcionado. São esses afetos que nós necessitamos aprender de uma vez por todas. E aprender, por exemplo, com a relação do Jesus, do nosso Jesus. Por quê? Quando Jesus chamou lá os 12, ele sabia que Pedro ia trair, ia negar, né? Mas ele não deixou de ver que esse mesmo Pedro que negou foi o Pedro que abraçou e fez caridade com a pessoa. Logo em seguida, está lá retratado por Humberto de Campos. E assim somos todos nós. Então não vamos tentar reter, porque não é retendo. Quanto mais eu multiplico, você multiplica, nós multiplicamos, mais todo mundo vai ter, mais todo mundo vai saber. O contrário a isso, não vai cair por terra. Já caiu. É nesse sentido que nós precisamos urgentemente acolher no atendimento fraterno, nós precisamos dos recursos pedagógicos, olhem eles aqui, olha a tecnologia humanizada. E aí percebermos que a narrativa ou os conceitos de narrativas, eles precisam estar imbuídos de ação. Não adianta você tentar e achar que vai controlar. Nós já estamos esgotando o tempo, falaríamos mais por 2 horas, mas eu não vou fazer isso com as pessoas, né? Mas eu quero agradecer muito por estar aqui. Para mim foi maravilhoso, porque é uma interação, é a prática, e aí observarmos que essa narrativa, ela tem que ter a ação. Reunião mediúnica, para encerrar, reunião mediúnica com médiuns que não trabalham é muito complicado, porque a casa espírita, essa relação tem que mudar urgentemente. Como é que eu vou tratar do enfermo espiritual, mas eu não visito enfermo? Eu não tenho nenhuma proximidade com a minha casa física, mental, moral, espiritual. É complicado. É isso que precisa mudar. São os desafios que estão, mais uma vez, nas nossas mãos. Eu agradeço muito, agradeço a gentileza do Márcio, né? Aos meus aqui em casa que me ajudaram para eu estar aqui. Agradeço a Deus, ao meu anjo da guarda, que sempre me dá algumas orientações, aos espíritos amigos, né? Encarnados e desencarnados, que me trazem alguma conotação de afeto, e a gente vive disso. Isso é o que me alimenta, isso é o que me traz aqui para poder trazer essas reflexões e agradecer muito. Gratidão aí a todos. Muito obrigado, boa noite, e estamos à disposição, né? É isso aí. Nós é que agradecemos, né? Porque é um tema atual, é um tema bastante denso, mas você, com a sua didática, com a sua forma bem tranquila de passar, acho que todos nós conseguimos aprender muito e temos muito para refletir, né? E, então, para a gente já ir finalizando o nosso encontro de hoje, eu gostaria de agradecer a você, em primeiro lugar, né?
a espiritualidade amiga, e aqui esses companheiros que estiveram aqui conosco, né, interagindo aí pelo chat. Então, agradecer a presença de todos, a participação de todos, que na próxima terça-feira estaremos aqui no horário normal das reuniões públicas, às 19h30, um novo encontro também da nossa Casa Espírita Suave Caminho.